Está capítulo de número 7, a partir do versículo 1. Esteja atento com o seu coração também aberto para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Que desejas? Cumpriciar ainda que seja a metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Respondeu Ester: o adversário e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito, nesta noite, ilumine o nosso coração para a verdade bendita do teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreendermos como a obra de Cristo é aqui revelada e como o seu sacrifício e a sua identificação com o teu povo, ó Deus, é o que garante a nossa salvação. E, ó Deus, que o Senhor, portanto, nos abençoe, fale conosco e também, ó Deus, possa trazer luz àqueles que ainda não te conhecem. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para lhe situar, Ester é um livro que narra a história de uma jovem judia que vivia entre uma comunidade estrangeira do seu povo, que era a comunidade dos persas. E então ela assume o reinado após uma seleção, após a participação, então, desse chamado convocação do rei a muitas jovens do império, e ela assume essa vaga e está, então, como rainha do reino persa. Só que há um inimigo do povo judeu, Amã, que trama, que tenta, então, aniquilar, matar toda a comunidade de Israel que estava exilada no reino persa. Ele não gostava de Israel, não gostava de Mardoqueu, e seu objetivo, então, era destruir, aniquilar todo esse povo. Então, ele vai tramando, articulando, de modo que ele recebe o apoio do rei, ele recebe a atenção do rei. O rei, então, promulga um edito com a finalidade de destruir toda a comunidade. Esse é o momento, então, do capítulo 7, que Ester, como pertencente ao povo de Deus, vai na responsabilidade de interceder pelo povo, de falar com o rei, de clamar ao rei,
para que ele pudesse então revogar esse edito de destruição do povo de Israel. Esse é o momento então que ela vai falar com o rei. Ela senta com o rei, conversa com o rei anteriormente, fala e expõe ao rei que desejava fazer um pedido e prepara todo um ambiente para esse encontro. O capítulo 7 vai narrar, então, esse momento, esse encontro da rainha Esther com o rei Assuero e também Amã. Então, perceba que aqui é a hora de revelar a quem ela pertence e o desejo do seu coração. Esse é um momento marcante, então, da história. E, mais uma vez, um banquete é realizado, uma festa é dada. E é interessante porque festa no livro de Esther é um acontecimento constante. E ela é sempre um momento de transição, é sempre um momento decisivo, é sempre um momento importante. As festas, eles funcionam exatamente como essa preparação. Esther sabe disso, prepara um banquete, chama o rei, e também Amã para esse encontro. O rei já havia pedido a Esther para contar o seu desejo. O rei já havia pedido a Esther para falar o que ela ansiava falar com ele, ou dizê-lo. Mas ela vai preparando sabiamente o momento para esse encontro. O ambiente está posto, uma festa, um momento que marca dois aspectos importantes aqui. Primeiro, você tem a ação de Esther que salvaria o seu povo, e você tem o julgamento de Deus contra o seu inimigo. É exatamente o que o capítulo 7 de Esther nos apresenta. A graça de Deus em salvar o seu povo e o julgamento de Deus contra aqueles que se levantam contra ele e o seu povo. Nesse inteirinho, antes desse momento aqui, você tem dois acontecimentos que são extremamente importantes para o que acontece aqui. Primeiro, você tem Amã quando ele ergue a forca com a finalidade de matar Mardoqueu, capítulo 5, versículos 9 a 14. O segundo evento é quando o rei não consegue dormir, e ele então vai ouvir os registros reais, e ele percebe, ele nota que Mardoqueu foi alguém importante na sua história, que salvou a sua vida e que nada recebeu em troca. Então o rei graciosamente se volta para ele com a finalidade de abençoá-lo. E você conhece muito bem a história quando Mordecai foi honrado perante todo o império. É isso que antecede esse pedido de Esther. Vejamos então, meus irmãos, o que acontece aqui. Você tem então a festa que é um encontro que é realizado, isso no versículo 1 e no versículo de número 2 mostra isso. Depois você tem o pedido de Esther. O versículo 2 nos diz: no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. E aí a rainha diz, então respondeu a rainha Esther, disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se parecer bem ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Perceba, meus irmãos, o que está acontecendo aqui e como essa conversa, esse diálogo aqui, ele se desenvolve. Primeiro você tem a petição da rainha Esther. Ela se volta para o rei, ela fala para o rei no momento certo. O texto nos diz que no segundo dia da festa ou do banquete, esses banquetes duravam vários dias, no segundo dia o rei então se volta para Esther e diz a ela o que ela deseja, qual é a sua petição, qual é o seu anseio. Esther usa então dois pedidos que são dados pelo rei. A petição de Esther diz assim: olha, o meu primeiro pedido é pela minha própria vida. Eu desejo que o rei tenha compaixão de mim. Se o rei, veja, ela diz assim: se perante o rei achei favor, e se bem parecer ao rei. Perceba como Esther sutilmente vai trazendo o rei, vai apresentando ao rei, vai mostrando ao rei como ela faz parte da história dele e como ele faz parte da história dela. Veja, se eu encontrei favor, se eu tenho de fato sido agraciada pelo rei, então eu presto muita atenção que o rei presta atenção ao meu pedido. E ela diz: primeiro, eu peço pela minha vida, e depois pela vida do meu povo. O que ela está dizendo é: ó rei, eu não quero ser assassinada.
Assim como não quero que o meu povo seja assassinado. Se fôssemos vendidos, se de repente fôssemos tomados por escravos, tudo bem, eu não molestaria o rei por isso, mas nós estamos sendo destruídos, mortos e aniquilados. Perceba o que ele está fazendo aqui, ele está intensificando o seu pedido. O que ele está dizendo é, rei, alguém se levantou contra nós, e o objetivo dessa pessoa é nos destruir, é matar e é nos aniquilar. Ela está reforçando o seu pedido. Sabe, queridos irmãos, uma coisa interessante aqui é que esse é um momento decisivo e talvez o momento mais importante na vida de Esther. Porque aqui ela está entre a vida e a morte. Se o rei, de fato, não revogar o pedido, tanto ela quanto o seu povo morreria. Esse é um dia extremamente importante na vida de Esther. Isso acontece conosco também. Talvez nem todos os dias sejam importantes, ou igualmente importantes. Talvez nem todo momento seja igualmente importante. Talvez nem todas as oportunidades sejam igualmente importantes. Mas há dias que são decisivos na vida da gente. Há dias que são extremamente importantes na vida da gente e que merecem uma atenção extremamente importante. E sem dúvida Esther está revelando isso aqui. E essa identificação que ela exerce com o povo é de fato um aspecto extremamente importante. Ela revela a sua identidade como povo de Deus. Ela revela a sua identidade como alguém que pertence a essa comunidade da fé. Ela arrisca a sua vida, ela arrisca toda a sua história, ela arrisca o seu futuro para se identificar com o povo de Deus e para assumir essa decisão em um dia extremamente importante da sua vida. Sabe, irmãos, às vezes nós somos tentados também a vivermos até certo momento como a rainha Esther viveu no reino da Pérsia. Perceba, ela já estava lá há muitos anos. Ela já estava no palácio há um bom tempo. Talvez ela não fosse vista orando a Deus, ou buscando a Deus, ou falando com Deus, ou participando das cerimônias anuais, ou das atividades religiosas diante de Deus. Ninguém sabia que ela era judia. Mas em um determinado dia, ela arrisca o seu tempo, o seu esforço e toda a sua energia para se revelar como alguém que ama ao Senhor acima dos seus próprios interesses. Esther olha para cima e não para dentro de si. Esther olha para a missão e não simplesmente para o seu conforto de continuar pertencendo ao reino da Pérsia ou vivendo camufladamente no reino da Pérsia. Sabe, queridos irmãos, como discípulos de Jesus, talvez tenhamos dias de decisões difíceis. Talvez tenhamos dias de decisões importantes. Talvez tenhamos dias de decisões que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa missão como povo de Deus. Talvez sofrer em nome de Deus. Talvez abandonar certas coisas em nome de Deus. Talvez seguir outras rotas para obedecer e honrar a Deus. Essas são decisões importantes na vida da gente. E todos os dias talvez a gente se sinta tentado a não entender essa realidade e a importância do nosso compromisso com Deus. Esther não olha para si mesmo. Esther olha para Deus e volta o seu coração para Ele. Mantenha os olhos abertos na missão que Deus nos confiou. Mantenha os olhos abertos na missão que Deus nos chama a fazer. Mantenha seu coração aberto para as oportunidades que Deus nos dá a cada dia, para divulgarmos o seu nome, para anunciarmos o seu reino, para falarmos do seu amor, para vivermos de modo diferente neste mundo. Não perca as oportunidades que Deus nos dá para anunciarmos a sua glória a este mundo. Meus irmãos, há uma outra realidade que esse texto nos aponta, que é de fato o julgamento de Deus contra os inimigos do seu povo. A partir do versículo 5, veja o que diz a palavra de Deus. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Respondeu Esther, versículo 6, o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante a rainha. Então o rei pergunta à rainha quem é aquele que se põe como opositor
a ela e ao seu povo. Perceba que o rei, ao saber, o seu coração se enche de raiva. Porque um ataque à rainha é um ataque também ao rei. Sua esposa era uma extensão de sua realeza, de quem ele era. E conspirar contra ela é conspirar também contra o reino. E por isso ele se volta em oposição a Amã. Mas percebam uma coisa interessante. O versículo de número 7, veja que diz o texto: o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O rei, ou a Esté, revela o seu adversário, Amã. O rei sai da sala. O que provavelmente incomodava Assuero era agora ter que lidar com a sua própria reputação. Afinal, o rei já havia enviado um edito. Afinal, o rei já havia assinado a trama de Amã contra toda a comunidade de Israel. Agora imagina ele ter que voltar atrás. Imagina ele ter que promulgar ou revogar essa sentença. Então ele sai da sala e vai pensar um pouco. Porque ele precisa dar um jeito nessa situação. Quando ele retorna à sala do banquete, versículo de número 8, diz assim: tornando o rei do jardim para o palácio, a casa do banquete de vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Quando o rei retorna ao palácio, ele então olha para Amã, e ao ver ele próximo ao divã no qual a rainha Esté estava sentado, ele resolve o seu problema, ele resolve a sua situação. Então ele diz assim: como é que pode? Será que agora ele quer abusar? A ideia aqui é abusar da minha esposa na minha casa perante mim. Será que ele quer usar a minha esposa perante mim? O rei resolve o problema, culpando Amã de algo que de fato ele não estava fazendo. Mas o rei precisava limpar o seu nome ou a sua imagem perante a opinião pública. E aí o que é que ele faz? Ele acusa Amã de querer abusar da sua esposa. Mas além disso, irmãos, havia um costume persa que reclinar-se diante da rainha quando ela estava em suas refeições ou então estava em sua acomodação, que era o caso aqui, era quebrar protocolo, era violar protocolo. E isso era também uma pena. O rei usa então desse artifício para culpar Amã diante do reinado ou do seu império. Sabe, queridos, uma coisa interessante que a gente tem visto durante a exposição do livro de Esté é como o império persa, como Assuero, é alguém que está unicamente olhando para si, é alguém que está unicamente preocupado consigo mesmo. Esse é o caráter do mundo, esse é o caráter das nações, dos impérios. Eles não estão preocupados com as pessoas, ele está preocupado unicamente consigo, com a sua reputação, com a sua imagem. Assuero é exatamente essa figura que apresenta simplesmente com a finalidade da sua boa reputação. Eu queria, então, fazer algumas aplicações a título de reflexão para a nossa vida. A primeira delas é a soberania de Deus e a responsabilidade humana diante dos desafios e das oportunidades. Perceba que Deus, ao longo de toda a história, apesar de não ser citado diretamente no livro de Esté, mas ele vem agindo, atuando, vem intervindo na história do seu povo, vai operando, vai livrando, vai então ajustando toda a história para a sua glória, para o seu louvor. Deus soberanamente vai incomodando o rei de modo que ele não consegue dormir. Deus soberanamente vai
produzindo reviravoltas para trazer, então, atos providenciais para a vida do seu povo. Mas Deus também nos chama, irmãos, como pessoas responsáveis na missão do seu reino. Certamente Deus vai salvar aqueles a quem Ele quer salvar. Certamente Deus vai trazer a sua comunidade de fé aqueles a quem Deus quer trazer. Mas Ele nos chama como comunidade a anunciar. Ele nos chama como povo de Deus a assumirmos a nossa responsabilidade. Deus vai livrar, Deus vai salvar, Deus vai agir, mas Ele nos convoca como esse povo da aliança a fazermos isso. A estarmos envolvidos no seu reino. Assim como a rainha Esté estava na missão de salvar ou de livrar o seu povo. Certamente, meus irmãos, a gente ora para que o Senhor possa salvar os nossos familiares, mas a responsabilidade nossa também de falar do amor de Deus, de anunciar o amor de Deus. A gente ora para que Deus possa salvar amigos, companheiros de trabalho, pessoas que nós amamos, temos um carinho, mas certamente nós temos a responsabilidade de falar e de vivermos dia após dia esse amor que um dia nos alcançou e nos transformou. Certamente a gente ora para que os nossos filhos cresçam no temor do Senhor, mas como pais nós temos a responsabilidade de ensiná-los no temor do Senhor, de educá-los na palavra de Deus, de falarmos do Evangelho de Deus, de discipliná-los, de orientá-los, de admoestá-los no amor do Senhor, de conduzi-los dia após dia no temor do Senhor. Certamente, meus irmãos, a gente ora para que as nossas casas, os nossos lares experimentem dia após dia amor, bons relacionamentos, um casamento saudável, mas como discípulos de Jesus, nós temos responsabilidades também de agirmos para que isso aconteça, de gerarmos ambientes saudáveis em nossa casa. A soberania de Deus vai operar e agir na vida do seu povo, mas o povo de Deus tem responsabilidade na missão que Deus nos confiou dia após dia. Deus abre portas de emprego para o seu povo, certamente, mas como funcionários e discípulos de Jesus, precisamos fazer o melhor, darmos exemplos e contribuirmos, sem dúvida, para dia após dia naquilo que Deus nos confiou. Deus é soberano, mas nós temos a responsabilidade diante da missão. Uma segunda verdade, irmãos, que nós aprendemos é que a Bíblia, ela põe diante de nós esse equilíbrio da nossa oração e da nossa ação. Orar, buscar a Deus, clamar a Deus, rogar a Deus, apresentar a Deus, trazer diante de Deus os nossos pedidos e as nossas orações, mas também agirmos naquilo que Deus nos chama a agir. Uma segunda verdade, irmãos, que a gente aprende, uma terceira verdade que a gente aprende com esse capítulo, é que era possível ter certeza desde o início, desde o princípio, que Amã não triunfaria contra o povo de Deus. Porque é possível ter certeza. Porque, meus irmãos, toda a astúcia de Amã, toda a trama de Amã, diante daquele que é soberano e poderoso, não vingaria ou não permaneceria. Porque a promessa que Deus fez a Abraão ainda persiste. Todo aquele que abençoar a descendência de Abraão, o povo de Deus, será abençoado. E todo aquele que amaldiçoar, será amaldiçoado. Lutar contra o povo de Deus é lutar contra Deus. E isso não vai prevalecer. Sabe, queridos, o mundo tenta dizimar, matar, destruir o povo de Deus. E isso de muitas formas e de muitas maneiras, às vezes por decreto presidencial, ou seja lá como for, real, seja como for. Mas o povo de Deus persiste e vencerá todos os ataques do povo que não ama a Deus. Sabe, queridos, o nosso coração precisa unicamente confiar dia após dia nesse Deus que preserva. Você tem ao longo da história como muitos ataques foram implacáveis, né, ou foram direcionados ao povo de Deus. A Roma antiga, por exemplo, que dizimou muitos discípulos de Jesus, mas a igreja venceu. E os 4 primeiros séculos da era cristã foram de intensos ataques à igreja de Deus, mas a igreja triunfou. Não foram as catacumbas que pararam a igreja, não foi Roma e nenhum outro governo irá parar a igreja.
porque Deus a fará vencer. Os ataques de Amã, certamente, meus irmãos, seriam aniquilados ou frustrados, porque pelejar contra Deus, pelejar contra o povo de Deus, é saber que é um esforço em vão. Uma outra realidade e uma outra verdade que a gente aprende nesse texto é que nós somos Amã também. Ou morremos pelo nosso pecado, ou confiamos naquele que foi pendurado em uma cruz para morrer em nosso lugar. Ou a ira do rei será implacável contra nós, ou confiamos na obra perfeita de Jesus quando tomou sobre si toda a ira de Deus, toda a punição pelos nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas falhas. Deus despejou sobre ele. Deus derramou sobre Cristo. A cruz de Cristo, então, tem ali o próprio Senhor se entregando para salvar pecadores que confiam em si mesmos e que tentam salvar a si mesmos. Isso é impossível. Em algum aspecto, nós não somos Amã. Achamos que podemos salvar a nós mesmos pelos nossos esforços, pelas nossas articulações, as nossas estratégias, os nossos meios. Qualquer tentativa de autossalvação é um caminho de destruição. Veja, queridos irmãos, uma outra verdade que a gente aprende nesse texto é a própria identificação de Cristo com o seu povo. Isso fica claro quando Esté se identificou com o povo. Ela disse: olha, rei, estão tramando, estão tentando, querendo aniquilar a mim e o meu povo. A identificação é um aspecto profundo da obra de Cristo com a sua igreja. Isso é tão claro e fica evidente na encarnação de Jesus. Quando o Senhor, então, assumiu a nossa forma humana, quando o Senhor assumiu, então, a nossa forma corpórea, Ele veio a este mundo, se identificou conosco, com as nossas dores, com as nossas aflições. É isso que, por exemplo, Hebreus capítulo 4 nos fala, que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Mas Ele se identifica conosco. Ele sente as nossas dores. Ele sente as nossas aflições. Ele se preocupa e age em nosso favor. Talvez você possa dizer assim: a minha história de sofrimento é algo que parece não importar para Jesus. A minha história de dores parece não ser algo que Jesus está interessado em se identificar. Sabe, queridos, essa não é uma realidade do Evangelho. Cristo se identifica conosco e Ele fez isso ao assumir a nossa vida, ao se entregar em nosso lugar. Mas há outra profunda verdade que esse texto nos ensina. É que é muito presente o contraste entre Assuero e o nosso Senhor Deus. Toda a ação de Assuero, todo o movimento de Assuero, toda a preocupação de Assuero era consigo mesmo. Era com a sua imagem. É verdade, ele amava Esté. O texto nos fala que ele amou Esté. Você vê isso nos capítulos anteriores. Mas a maior preocupação dele diante do pedido de Esté era consigo mesmo. Era de repente ter que perder a oferta que foi dada por Amã de uma boa quantia em dinheiro. Era pela sua reputação, de repente. Era pela sua moralidade. Todo o interesse do império era simplesmente por ele mesmo. Era um interesse próprio. Sabe, queridos irmãos, diferente de Cristo, Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes assumiu a nossa forma como servo que veio ao mundo e se entregou por nós. Ele não teve, então, caso da vergonha, da ignomínia. Ele não fez questão, isso não foi uma preocupação para ele, simplesmente porque um dia ele resolveu nos amar e salvar pecadores. Mas há uma coisa interessante ainda, irmãos. É
é que Amã era o segundo homem do reinado, uma espécie de primeiro-ministro. Era alguém extremamente importante. Acima dele, só o rei Assuero. Amã tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha fama. Amã confiou no rei. Amã confiou no império e se deu mal. Confiar no império, confiar no rei, confiar em Assuero, confiar nas propostas deste mundo, confiar, meus irmãos, naquilo que o mundo oferece. Saiba, em algum momento, esses ídolos, esses senhores irão trair a sua confiança. Em algum momento, eles irão trair a sua confiança. Eles vão decepcionar você. Eles vão abandonar você. Na primeira oportunidade que o rei teve, ele disse, olha, mata Amã. Quem foi, rainha? Foi Amã? Levem-o daqui. Toda a confiança de Amã, depositada no império, depositada no rei, foi traída em fração de segundos. É assim, meus irmãos, quando a gente resolve confiar nos ídolos deste mundo. Quando a gente acha que os prazeres, quando a gente acha que o dinheiro, quando a gente acha que a fama, quando a gente acha que o reconhecimento é tudo que a gente tem, é tudo que a gente precisa, é tudo que o nosso coração anseia, é tudo que a nossa alma precisa para estar bem, para estar feliz, para estar satisfeita, para dizer, pronto, aqui é o meu lugar. Todas essas coisas que se apresentam como ídolos ao nosso coração e que prometem o mundo e o fundo, elas irão decepcionar você. Em algum momento elas irão trair a sua confiança. Sabe, queridos, não é assim com o nosso Deus. Não é assim com o nosso Senhor. Não é assim com o nosso Cristo. Você não precisa ter medo de confiar nele. Você não precisa ficar alerta como se em algum momento ele fosse decepcionar você. Você não precisa ficar atento como se em algum momento ele fosse trair a sua confiança. Confiar em Deus é ser bem-aventurado. Confiar em Deus é descansar. É saber que diferente do império, diferente dos falsos ídolos, o Senhor não irá nos trair em nenhum momento. Nós temos um rei, irmãos, que ao invés de estar voltado para si mesmo, voltado para os seus interesses, ele nos chama para sermos seus discípulos. Ele nos chama para sermos seus filhos. Ele nos chama para sermos o seu povo. O nosso Cristo tomou todas as acusações. Ele levou sobre si toda a cédula que era contra nós. Você não precisa ter medo de confiar em Deus. Você não precisa ter medo de confiar a Ele a sua vida. Ouça o que diz o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Talvez você diga assim, mas pastor, certas coisas que eu ansiava na vida não foram como eu queria. Mas saiba que Deus sabe o que é melhor para você. E certamente a decisão, a direção de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Vale a pena confiar em Cristo. Eu queria me dirigir, portanto, a você que já é um servo do Senhor, que de repente, ao longo da caminhada, sua fé ou a sua confiança em Cristo, ela se aparentou como a de Pedro, quando o Senhor o chamou para caminhar sobre as águas. Talvez a sua fé tenha esmorecido, a sua confiança de Deus tenha enfrentado algum tipo de temor, ou de dúvida, ou de questionamento. Eu queria encorajar o seu coração essa noite dizendo, vale a pena confiar em Cristo. O Senhor é um Deus em quem podemos confiar. Mas eu queria me dirigir a você que de repente não conhece a Cristo ainda.
Talvez você tenha confiado em si mesmo, na ciência, no seu dinheiro, no seu prestígio, ou em qualquer coisa nessa vida. Ouça o que a palavra de Deus fala ao seu coração essa noite. Ouça o que o Evangelho diz ao seu coração essa noite. Não confie em si mesmo. Não seja altivo em achar que os seus caminhos são suficientes para lhe conduzir a Cristo. Confie no Filho. Confie em Cristo e naquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. A obra dele é perfeita para a sua salvação. Queria me dirigir a você como família, a você pai, que tem orado pelos seus filhos e de repente, às vezes, o seu coração fica assustado. Meu Deus, o que será dos meus filhos no futuro ou amanhã? Será que eles continuarão no Senhor? Eu quero encorajar você a continuar confiando em Cristo, a descansar na soberania de um Deus que promete não apenas a nós, adultos, mas aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, a nossa descendência, a sua graça e salvação. Continue fazendo o seu trabalho, evangelizando, pregando, falando do amor de Cristo, educando nos caminhos do Senhor, guiando-os no caminho do Senhor, e continue confiando que Deus operará a salvação, aquilo que é suficiente na alma dele. Eu queria, então, finalizar dizendo a esta amada igreja que certamente o nosso coração pode ser tentado a todos os dias a confiar em nós mesmos, mas não abra mão de permanecer confiando em Jesus. Crianças, jovens, adolescentes, irmãos de todas as idades aqui esta noite, continue com seus corações firmes, confiando seus passos, suas vidas a Cristo, porque Ele é de fato um Deus que não nos decepciona. Amém. Amém.